Então, eu sou José Geraldo de Souza Júnior, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, sou um universitário já de longa data, fui reitor da Universidade de Brasília no período 2008-2012, de origem advogado e, como tal, engajado em dois campos da prática da advocacia. O de defesa dos direitos humanos, integrei as comissões de direitos humanos da OAB, e da formação jurídica, integrei a comissão de ciência e ensino do direito por muitos anos, atuando nessa atividade de capacitação, formação dos advogados. E cidadão ativo nas lutas sociais, incluindo a cooperação com as entidades que se engajam em igual compromisso, como, por exemplo, o SEBS. Sob o ponto de vista da democracia, considerando os últimos governos brasileiros e a sua relação com os avanços, os impasses, os recuos, as tensões de construção do processo democrático no Brasil, eu diria que um ponto precisa ser dado de antemão. Estes governos populares, o primeiro deles extraído diretamente da ação de movimentos populares e movimentos sindicais que permitiram escolher um presidente operário para governar o país, é um paradoxo, porque nós somos e continuamos a ser, do ponto de vista de nossa origem, enquanto formação econômica, política, cultural, uma experiência colonial, que segrega, que exclui, que hierarquiza, que aliena. E todo o projeto político brasileiro foi de negação da subjetividade ativa e do protagonismo dos que se organizam pela base da sociedade, a partir, inclusive, daqueles que são responsáveis pela produção social, que são os trabalhadores. Na nossa origem colonial, alienados do humano e escravizados, inclusive sob a perspectiva jurídica, porque até mesmo quando tivemos a nossa primeira Constituição, que se apresentava já com a orientação de constituir uma sociedade democrática, porque fundada na proteção dos direitos do homem e na separação republicana dos poderes, mantinha um sistema escravocrata, em que o trabalhador era mercadoria, era coisa. Então, pensar a instalação de um projeto político com a hegemonia dos trabalhadores, dos subalternos, é um paradoxo. E é o que coloca a primeira tensão. Foi uma condição rara, uma circunstância que galvanizou um conjunto de expectativas e de convergências do ponto de vista da ação política, sobretudo dos movimentos sociais e dos movimentos populares, mas foi uma experiência tremendamente subjugada por esse processo de resistência e de antagonismo das elites tradicionais da nossa formação cultural, caracterizadas pelos os desenhos da nossa origem democrática, que é o patrimonialismo, que é o patriarcalismo, que é o racismo, que é o machismo e as demais características dessa forma de governança. Então, exercer a experiência democrática com essa hegemonia é um drama, porque ela tem um antagonismo de raiz e tem uma dificuldade adicional de organizar uma agenda que agregue todo o esforço que permitiu esse projeto nos últimos anos. Então, o horizonte político desse projeto estava bem desenhado, tinha uma referência na utopia do socialismo democrático, tinha uma referência numa visão de sociedade que busca a justiça social,
com uma proposta de inclusão necessária, né, que tornava como elemento crucial da governança resolver dois problemas críticos: a distribuição equitativa da riqueza social e a ampliação participativa do processo político. Então, os avanços e os recuos decorrentes dessa curta experiência têm a ver, primeiro, com esse grande antagonismo que nunca permitiu que se instalasse definitivamente esse projeto, que sempre o sabotou, que sempre, subliminarmente, pelos meios de comunicação, pelo domínio ainda dos fatores de ideologização, sempre sabotou esse projeto, sempre procurou desmoralizá-lo, sempre procurou subalternizá-lo, apropriar-se dele. Mas também, entre os que se integravam na direção desse projeto, a dificuldade de organizar algo que nunca tinha sido uma experiência bem constituída do ponto de vista da nossa capacidade de exercer nossa subjetividade dirigente na história, né? Então, há uma contradição interna também para definir de que modo esse processo de distribuir a riqueza e de compartilhar o poder pudesse se organizar. Então, nós perdemos muitas oportunidades de constituir unidades de conjuntura para poder lidar com uma estrutura, e isso retirou da nossa própria condição política uma condição estável para poder organizar e conduzir essa proposta, que é uma proposta de sociedade, né? Em todo caso, o saldo disso é algo exemplar, né? Porque, de fato, nós vivenciamos uma experiência de construir justiça social com distribuição equitativa da riqueza, né? Todas as políticas sociais, a concepção dos fundamentos organizativos da República, que são os bens sociais vistos como direitos e não como privilégios, ou pior, mercadorizáveis, educação, saúde, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, a condição política de experimentar formas, práticas, estratégias de expansão compartilhada do poder político e de experiência de uma democracia rara, uma democracia participativa, com capacidade de formulação de base das grandes políticas para o Estado, políticas públicas, nas áreas estratégicas do desenvolvimento com solidariedade e com justiça social, mas também incorporando nesse processo o aprendizado político da organização de base, a organização dos movimentos sociais, dos movimentos populares, incorporada aos dois fundamentos de uma sociedade democrática fundada numa democracia mais radical, que é controlar socialmente essas políticas e participar da sua elaboração e da sua execução. Algo que está no nosso horizonte e que nos dá alento no momento de recrudescência do elitismo político, que volta às teses hierarquizantes, mas que nos deixa mais ou menos confiantes, com esperança, capazes de vencer os obstáculos que se recolocam, o medo de enfrentar esses obstáculos, para continuar o nosso projeto utópico. O projeto da elite brasileira e as condições de retomar, mesmo na contradição e no retorno da plataforma hierárquica, oligárquica, né, da nossa origem colonial, presente ainda nas condições de retomada de sua hegemonia, né, vamos dizer, se assenta nas condições desse aprendizado dos últimos anos. Quer dizer, nós aprendemos que a política é uma responsabilidade da ação
e do protagonismo dos sujeitos que a realizam. Então, sobretudo os movimentos populares, os movimentos sociais, aí inscritos também os movimentos sindicais, né, tiveram a grande lição desse aprendizado, a capacidade de poder enunciar as suas propostas e de sustentá-la pela institucionalidade, o aparato de Estado que precisa ser conquistado como um espaço no qual se atua e se pode redefinir para que cumpra os objetivos de realização dessas políticas, mas também para além das institucionalidades, no sentido de que todos os espaços sociais são espaços politizáveis, ou seja, que a política não é mais algo que se faça apenas no constituído, onde se regula e onde se hierarquiza por uma autoridade credenciada, mas se difunde no social, também no âmbito da sociedade civil, e aí os projetos podem ser inscritos. Daí que, no nosso tempo, a rua, como símbolo, como metáfora de espaço público, se torne um lugar para institucionalidades, para a afirmação de projetos e experimentação de protagonismos. Então, no caso, eu diria assim, que mesmo retomando a sua capacidade hierárquica no sentido oligárquico, que se volta para o que foi sempre a sua história social, acumular egoisticamente, transformar tudo em bens de lucro, a angariar da produção social da riqueza um modo de apropriação que represente o fortalecimento dessa oligarquia, desses segmentos, que são os segmentos proprietários, são os segmentos patrimonialistas, né? E recuperar a condição da ação política para assegurar esses processos. Por isso que a gente tem visto neste retorno o modo oposto ao que vinha se realizando. Recuperar para o mercado o que a sociedade havia constituído para a ação solidária, os bens sociais como direitos, não como coisas, né? Recuperar para a direção dessas oligarquias a produção regulatória do modo de acumulação, o rentismo, a aplicação dos recursos no interesse dessa acumulação com a redução daquilo que havia sido expandido como direitos sociais, por exemplo, no mundo do trabalho, as leis que reconhecem a capacidade aquisitiva dos trabalhadores, e no mundo social, as compensações sociais que representavam formas de inclusão, por exemplo, nos modelos de assistência, nos modelos de prestações, né, de compensação pecuniária, por exemplo, as políticas compensatórias, as políticas afirmativas para incluir nos espaços das elites, as universidades, nas cotas para os empregos públicos, né? Então, a volta dessa concepção oligárquica significa o controle do aparato institucional para operar essa hierarquia econômica, acumular na linha de privilegiar tudo que represente ganhos de capital e inibir na linha do social tudo que represente econômica e politicamente colocar em risco esse processo. Por isso que nessa conjuntura que estamos vivendo, que eu e outros chamamos de um momento de golpe institucional, né, os trabalhadores foram claros em dizer que o golpe foi institucional e provocou um deslocamento do poder político.
Mas, em última análise, foi um golpe contra a Constituição, porque era uma Constituição afirmativa do reconhecimento dos sujeitos de direitos socialmente organizados, e um golpe contra os trabalhadores, porque todo o conjunto de medidas nesses poucos dias tem sido no sentido de retirar todas essas conquistas que foram realizadas nesses poucos anos de um governo popular. O parlamento sempre foi uma representação, porque é um sistema representativo das elites da nossa formação econômica, política e cultural. Então, o seu modo de se representar sempre foi a expressão dessas elites e da cultura hierárquica do nosso modelo oligárquico. Por isso que o parlamento é masculino, é branco e traduz as expressões das grandes corporações que formam o extrato social brasileiro. Sempre foi uma representação da elite brasileira, e se mais acentuadamente no passado, por conta do caráter censitário da representação política, também ainda no presente, com alguns derivativos a isso ligados, as corporações religiosas, econômicas e hierárquicas. Por isso que a gente fala da composição da bancada da bala, do boi, da Bíblia. O judiciário também sempre foi uma expressão disso por conta do modo de recrutamento, do caráter cultural também hierárquico, a cultura letrada versus uma cultura de experiência, né, de vivência, de saber do senso comum. Então, o judiciário também sempre foi uma representação desse modelo. Há uma afinidade entre esses dois instrumentos da organização política do país. Porém, do ponto de vista do imaginário, o judiciário parecia, pela sua ideologia, equidistante desse processo, pelo discurso ideológico da sua autorrepresentação, neutro, objetivo, científico, quase uma versão empírica do desenho de Max Weber, weberiano, da racionalidade moderna, né? Científica, legal, burocrática, né? Então, sempre pareceu. Mas é igual ao parlamento. Homens brancos, das classes médias e classes altas, da hierarquia social bem estratificada. O golpe, em que pese as tensões do social, que redefine o mapa das lealdades, né? Por exemplo, nós sabemos que o Projeto Popular tinha liderança carismática no campo do protagonismo sindical, mas só se assentou hegemonicamente porque tinha um apoio intelectual, né, da inteligência que vem das classes médias, que passa pelo ambiente universitário, que valida com os seus discursos, com os seus conceitos, a legitimidade dessa forma de organizar a política. No judiciário, a mesma coisa. Embora partindo das classes médias, mas pela mediação intelectual, a formação universitária, a inteligência percebe aquilo que é a explicitação das contradições sociais e a distância entre o justo e o injusto, para além do legal e do ilegal. Então, os componentes das camadas que formam o judiciário, sobretudo porque integram aquilo que a gente chama a nossa pequena burguesia, né, oscilam nessa lealdade, se abrem
até o limite do seu horizonte de classe, da sua lealdade de classe. Mas cria ali algumas contradições. Então, assistimos, mais recentemente, uma leitura pelo Judiciário da possibilidade de abrir o sistema jurídico para redefinir em termos de direito as dimensões, vamos dizer assim, equitativas das lutas por reconhecimento da dignidade humana. Então, ocupar ou invadir? O Judiciário chegou a ler as manifestações dos movimentos de sem-teto e sem-terra, que, na ação direta, contradizem o modo formal de apropriação possessiva, propriedade privada, e põe em causa a função social da terra e da moradia. A legislação sempre criminalizou esse processo. O Judiciário se dividiu nessa leitura e chegou a construir possibilidades semânticas, a legitimar a semântica do ocupar em face do invadir. A semântica da politização, considerando que ocupar é discutir função social, em relação ao invadir, que semanticamente é o núcleo típico do direito penal, que criminaliza o esbulho possessório, como invasão. Chegou a isso, mas na contingência do golpe, a lealdade orienta as ações. E vimos que, do ponto de vista desta conjuntura, o golpe foi institucional, foi parlamentar, mas também foi judiciário. Porque o judiciário não fez nada para demonstrar que o uso formal dos enunciados constitucionais de responsabilização de um presidente da República requeria uma materialidade constitutiva do crime que ele tenha praticado no presidencialismo. Não fez nada para se contrapor a isso. Se rendeu a uma condição de fato consumado, deixou que o formal se sobrepusesse ao material e não deu espaço a uma leitura democrática que legitima o poder pela participação popular, o voto, e não por uma ação parlamentar que traduza um sentido de desconfiança ou de crítica política ao projeto que está em execução. O Judiciário ficou caladinho em relação a isso. E pior, pôs por terra princípios que ele sempre acalentou, permitiu que se organizassem mobilizações para regredir civilizatoriamente as 10 medidas contra a corrupção que surgiram do Ministério Público, que é uma leitura também secundária do sistema judiciário, mas apoiada por juízes. E tem permitido, com a condição da exceção, que práticas judiciárias, como essas que se inscrevem nos processos, a exemplo desse modelo midiático aí da Lava Jato, né, que a exceção ponha por terra os enunciados democráticos e republicanos do devido processo legal. Então, o Judiciário é parte disso. Ainda que ele tenha se aberto para um ativismo de seus operadores, que deu lugar para a leitura legitimável das práticas dos movimentos sociais e de ampliação da democracia, no limite, quando a cortina se rasga, ele se integrou ao modelo de golpe, porque lhe deu e está dando legitimidade. Boa parte da questão teórico-política, jurídica do nosso tempo é saber se o aparato jurídico, no seu modelo mais paradigmático, que é o aparato legislativo, que é a redução do direito à lei, né, tem se revelado na atualidade, na contemporaneidade,
insuficiente para dar conta do que o social coloca como expectativa real de direitos a realizar. Então, a estrutura funcional e mesmo teórica para traduzir isso tem sido limitada no tocante à percepção tanto do direito, que é uma produção contínua do social, quanto dos limites de enunciação do jurídico pelo estatal funcional legal. Então, essa condição interpela, né, tanto no ângulo político, a forma da institucionalidade que seja apta a traduzir isso, por exemplo, se o legislativo dá conta de traduzir em lei tudo que se expressa como expectativa de direito, ou o judiciário traduzir em prescrição tudo que concretamente seja colocado para ele do ponto de vista da tensão entre o mundo da vida e o mundo formal dos livros, né? E o social também segue um ritmo em que, do ponto de vista do seu agir, para produzir e reproduzir a sua existência social, né, as urgências são constantes e contínuas, né? Então, os atores desse processo, os sujeitos sociais, os especialistas, o mundo do conhecimento, são interpelados para que se coloquem nesse campo. Então, num momento, a questão que se coloca é a dimensão paradigmática disso, né? Então, vamos assim, fazer um desenho orientador desse modelo paradigmático pela mediação do que a gente chama de tempos modernos, a modernidade, né? A modernidade, nesse tema, nesse campo, ela pode ser configurada por três dimensões. Uma epistemológica é a questão de como a gente conhece as coisas, e a modernidade instaurou a ciência como forma de conhecer, negando tudo mais que até então tinha produzido conhecimento e tudo mais que continua a produzir conhecimento, mesmo com a ciência sendo a forma hegemônica em sentido oficial, porque é cartorial do ponto de vista do reconhecimento e é de iniciação do ponto de vista da inclusão. Ou passa no exame e tem o certificado, ou conclui as provas e tem o diploma. Se não for assim, está fora. Então, a ciência tomou essa dimensão, inclusive a ciência do direito. Antes da modernidade, nenhum estudante diria que direito é ciência, diria que direito é arte. E a arte do justo e do bom. Agora é ciência e ciência das normas. Olha a redução. Conhecimento complexo, amplo, plural, dialogal, passando a ser restrito, prepotente e excludente, né? O objeto é a norma e não mais a justiça, ou o bom. E a norma é a norma funcional, a norma operante. Então, uma redução que coloca o limite paradigmático. A gente agora só estuda lei, não estuda mais direito. O segundo ponto de redução é que, até a modernidade, a política era difundida no social. Toda forma organizativa gerava protagonismo político. As corporações, as igrejas, ou a igreja, para se referir à modernidade europeia, né? Os clubes, tudo gerava política, porque não tinha Estado. O Estado é uma construção recente, tem 200 anos, é uma questão que se aperfeiçoou na metade superior do século XIX, quando a Alemanha se forma como Estado Nacional, quando a Itália se forma como Estado Nacional. Então, quando isso se consolida por todos os meios operativos, a política é centrifugada.
do social para o estatal. E se despolitiza o social. A política passa a ser feita no social. Então, o que é feito fora do Estado não é política, é mundo privado, é mundo sem direito, é mundo das trocas equivalentes, é mundo da transgressão. Então, muito do que é luta por direito, não passando pelo Estado, ficando no social, fica no campo da transgressão, até da criminalização. Então, essa é uma redução. A gente passa a ler o social que faz política como um social transgressor. E quando ele coloca a agenda dos direitos, a gente não reconhece e reprime, nega, criminaliza. A outra redução é consequente no campo do direito. O direito era difundido no social, eram as trocas recíprocas, eram os contratos estendidos no comunitário e, de alguma maneira, estatuindo formas de reconhecimento. E era uma espécie de civismo cotidiano que se organizava no campo amplo da sociedade civil. Com a centralidade do Estado, o direito é abduzido pelo Estado e passa a ser direito do Estado, contra o direito do social. 3 reduções dramáticas. O conhecimento reduzido à ciência, a política reduzida ao Estado e o direito reduzido à lei. Né? Então, é claro que isso gera, numa sociedade mais complexa, um tremendo impasse. E aí, o que fazer? Numa conjuntura de interpelação, o que fazer é trabalhar as respostas razoáveis a essa interpelação. Do ponto de vista do direito, voltar à rua, o direito achado na rua. Mas voltar por quê? Porque os sujeitos reivindicam que o institucional reconheça que o que fazem não é prática criminalizável, mas é inscrição no cotidiano de novas juridicidades emergentes. É direito achado na rua, é o direito de morar em relação à propriedade, que é uma apropriação possessiva, egoísta, não natural, no sentido de que isso é algo que derive das condições postas ou por uma divindade ou por uma cosmologia. É algo que é construído socialmente. Até mesmo as nossas condições de auto-reconhecimento subjetivo. Os hegelianos dizem que a gente não nasce homem ou mulher, a gente se torna homem ou mulher por conta da nossa vivência histórica. Não é uma condição biológica que nos constitui, mas é um experimento na história. A gente se humaniza, né? E é por isso que a gente assiste contra a lei, que os legalistas vão dizer contra o direito, né? As recusas a essa experiência de humanização. Então, o direito de estar na rua é a expressão deste modo de responder a interpelações em 2 planos. O político, quer dizer, vamos contrastar o conhecimento que não é só científico, vamos contrastar o protagonismo político que é social e não é só estatal, vamos contrastar a dogmática jurídica que não é só legal, é múltipla. E ela está inscrita naquilo que legitimamente se constitua como organização da liberdade, da expansão humana. Né? O direito de estar na rua é isso, porque numa conjuntura paradigmática, repensa as explicações no campo do conhecimento, no campo da política, no campo técnico. Mas o faz em diálogo com as interpelações que se realizam também no campo da política, novos sujeitos, novas mobilizações sociais, novas agendas. A maioria dos direitos que a gente tem hoje são o crime dos nossos precursores. O 1º de maio é dia do trabalho, porque o 1º de maio é a data de execução de trabalhadores que foram criminalizados por sabotagem, em greve, reivindicando a jornada de 8 horas, e agora estão querendo trazer a de 12.
Olha, o crime deles é o nosso direito. A história deles é o exemplo para a nossa história de nenhum direito a menos. E da nossa capacidade de que os direitos se constituem no social, como nós fizemos, por exemplo, com a educação, com a saúde. Lembre-se, foi o movimento sanitarista que, contra o status quo do institucional, gerou a tese da saúde como um bem social, não como uma mercadoria, como um direito de todos, um dever do Estado, não porque o Estado seja o mediador disso, mas porque ele é o articulador de uma politicidade que vem do social e que foi construída como uma formulação. Lembre que todo o desenho que veio para a Constituição, inclusive do SUS, foi feito nesse movimento e saiu da Conferência de Saúde, da 8ª, sobretudo, já todo articulado para entrar na Constituição. Nasceu ali, não nasceu depois. Tem que ser defendido, inclusive, depois, quando agora, nas hierarquizações novas, se tente retirar da Constituição aquilo que o social colocou lá, né? Então, o direito de estar na rua é um pouco isso, é esse diálogo com os movimentos sociais, que são sujeitos, que apresentam o seu projeto e que reivindicam que eles sejam legitimados, porque eles emancipam e, portanto, eles não são criminalizáveis, eles são uma forma expandida de afirmar o direito até contra as leis, até contra as leis. Se a pergunta é como uma proposta, como o direito achado na rua, que carrega essas características contraparadigmáticas, se localiza no ambiente universitário, que é rígido do ponto de vista da hierarquia dos saberes, que representa um modelo de cientificidade que, por seu caráter o determinante, como que designa e legitima um modo de conhecer, como essa tensão é resolvida na universidade e nessa, vamos dizer assim, disputa entre reconhecimento sobre formas, às vezes até opostas, antagônicas, de modos de conhecer, de formas de produzir conhecimento. Se a pergunta é essa, a resposta é a tensão paradigmática, né? Quer dizer, a modernidade estabeleceu um paradigma, mas ela não estancou, ela se impregnou das tensões que ela mesma provocou. Quer dizer, aqueles sujeitos que foram silenciados ou que foram subalternizados não deixaram de existir. Eles submergiram numa ausência que não é algo que é uma não ocorrência, é uma produção de uma invisibilidade. Quer dizer, aquele conhecimento que não existe porque não é oficializado, ele não é uma não ocorrência, ele é uma ausência deliberadamente produzida. Então, na universidade é a mesma coisa, ela é uma instituição que hierarquiza o saber, certifica, cartorializa o modo de conhecer, conferindo as titularidades para o exercício reconhecido do saber, né? E, todavia, ela própria vivencia as tensões com o conhecimento que, ausente porque foi produzido como ausência, é emergente, porque ele está ali situado e ele busca formas de manifestação. Então, a universidade, que para isso se isolou, para poder ser especial e ser o lugar único onde o saber é constituído, logo foi assaltada pelo social que produz conhecimento, que questiona aquele saber que é produzido. E, de alguma maneira, nesse assalto, a comunidade se reorienta. Então, há formas universitárias historicamente diferenciadas, né? E entre nós, por exemplo,
uma forma desse modelo de universidade que não foi capaz de manter-se isolada nos seus muros, foi uma universidade necessária, no caso da UNB, no projeto de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, que era uma universidade que, sim, tinha que continuar trabalhando no campo paradigmático do conhecimento, que é o diálogo civilizatório, mas tinha que estar atento aos problemas sociais que a interpelam. E, para estar atenta, teve que abrir modos de comunicação. E, ao fazê-lo, gerou estas condições problemáticas. No caso do direito achado na rua, que é a segunda parte da questão que se coloca, né, na sequência do que estamos discutindo, era possível discutir isso na faculdade de Direito? Claro que não. Claro que não. Mas o direito está confinado à faculdade de Direito? Claro que não. Por exemplo, na área de saúde se fazia direito à saúde. Se fazia direito sanitário, que nem tinha categoria na classificação dos campos de direito, oficialmente não está na codificação. Então, esse extrapolar interno da produção do conhecimento na universidade quebra essa rigidez, rompe com os compartimentos. Na linguagem burocrática, desdepartamentaliza, né? Abre lugares acadêmicos inesperados, foge da sala de aula e discute conhecimento na cantina, compõe os currículos para além das disciplinas que são organizadas no projeto político-pedagógico, numa expansão política pedagógica em que cada cantinho da universidade é um lugar de trocas de saberes. E aí vai criando programas alternativos, campos de interpelação, agregando conhecimento. Domênico De Masi, por exemplo, na Emoção e na Regra, lembra que o que caracteriza a institucionalidade universitária não é a estrutura formal, é a capacidade de nela se gerarem grupos autoconstituídos de pensamento crítico que vão organizando modos de conhecer que circulam ali e que interpelam o oficial. Por exemplo, não é a Universidade de Frankfurt que interessa a ele estudar, é a Escola de Frankfurt, que é com universitários, mas que não é um programa oficial, é uma leitura crítica ao oficial. Não é a Faculdade de Direito do Recife que vai definir o conhecimento da universidade que está instalada ao redor dela. É a Escola do Recife, que vai introduzir lá no século XIX o positivismo contra o justnaturalismo então emergente. E é dramático. Silvio Romero, por exemplo, quando foi se doutorar, ele não só foi reprovado pela banca examinadora, mas foi processado criminalmente por ela, em função de um embate epistemológico ao longo da sabatina, da arguição. Quer dizer, o controle não só acadêmico, mas ele é criminal. E, então, nem por isso o pensamento de transformação se instalou no núcleo ali constituído e inseminou o debate mais geral universitário. A UNB, para me referir à minha universidade, né, ao dogmatismo positivista do modelo paradigmático do conhecimento empírico, científico, foram se agregando elementos de outra racionalidade, mais complexos, pensando em Morin, pensando em Boaventura de Souza Santos, né? Menos disciplinares, mais multidisciplinares, menos departamentais, mais nucleadores de outras configurações. Assim como na UNB se formou o Núcleo de Estudo de Saúde Pública, para discutir direito sanitário contra o modelo oficial da organização do processo de produção de saúde e de realização jurídica do bem em saúde, nós formamos também o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos. Quer dizer, uma leitura fora da Faculdade de Direito, dentro da universidade, em disputa epistemológica, abrindo espaço
para outros modos de conhecer, no nosso caso, o campo do direito, criar uma linha de pesquisa, uma linha de produção de conhecimento que configurou dentro da universidade um programa inédito. Inédito por quê? Porque foi construído com os universitários e os não universitários, os movimentos sociais. Foi construído interdisciplinarmente e não disciplinarmente. Diálogo entre os saberes, entre os juristas, os sociólogos, os economistas, os teólogos, os antropólogos e as expressões dos movimentos sociais com seus saberes. E, institucionalmente, por outras ações, ao invés de ser no programa presencial da Faculdade de Direito, no programa de educação à distância do Centro de Estudos à Distância. Então, criamos o programa O Direito a Estar na Rua, a pedido dos movimentos sociais que esperavam, na redemocratização, estamos falando dos anos 1980, uma resposta da universidade que não fosse o status quo do consentimento, mas da leitura de reconhecimento de que as suas reivindicações eram práticas politizadoras e não criminalizáveis, e que, por conseguinte, o direito devia ser um mediador da justiça e não um legitimador da legislação. Então, os movimentos, por suas assessorias jurídicas, pediram um programa. E nós oferecemos, então, esse programa, O Direito a Estar na Rua. Só que isso gerou uma expectativa inesperada. De um lado, interna, os estudantes formais disseram: eita, temos uma alternativa para o déjà vu. Não queremos mais a formação dos manuais, queremos uma formação crítica. Então, o projeto, na sua edição bibliográfica, se tornou um compêndio alternativo de introdução ao direito. Se espalhou pelo Brasil, porque os estudantes e os professores que viviam a tensão paradigmática, política e teórica a que me referi, também queriam esse programa. E aí a outra repercussão inesperada. Imensos segmentos começaram a pedir o mesmo. Por exemplo, os juízes do trabalho, inconformados com a visão de uma função social que era de manter a hierarquia do capital sobre o trabalho, pediram uma leitura crítica do trabalho, fizemos uma introdução crítica ao direito do trabalho. Os movimentos do campo, os sem terra, pediram uma leitura crítica da função social da propriedade em relação a uma leitura criminalizadora da luta pela terra. Fizemos uma introdução crítica ao direito agrário. E a saúde, todo o movimento da 8ª Conferência, todo o movimento da constitucionalização da saúde como direito, que não é apenas um enunciado técnico, o bem-estar físico e mental, é a reorganização política do sistema, um modo de fazer saúde funcional e tecnicamente. Conceitos de saúde que estão na linha de que ato médico, forma de produção de saberes, formação de quadros, tudo isso tem que ser organizado, que se exibiu no SUS, no Sistema Único de Saúde, né, que é o mais notável e mais exemplar capítulo da nossa Constituição, pensando a participação social e o controle social, gerou a expectativa de uma capacitação, sobretudo de juízes e membros do Ministério Público, para entender isso, porque não faziam parte da cultura deles, porque a cultura deles é legalista e a cultura deles é funcionalista no sentido dos seus papéis sociais. Então, nós montamos uma introdução crítica ao direito à saúde com a mobilização da Fiocruz, do SEBS. O SEBS, na revista Saúde em Embate, a número 96, Martinho Silva faz uma belíssima resenha do volume 4, Direito à Saúde, na discussão que ajudou a construir, e alguns de seus membros foram autores na produção desse programa,
que teve o apoio da TV Saúde, que produziu um DVD também, numa outra linguagem, sobre esse tema, e extrapolou o campo, porque em seguida a OPAS, a Organização Pan-Americana, pediu para fazer uma versão em espanhol, uma introdução crítica al derecho a la salud, el derecho desde la calle, né? E que foi difundida em espanhol, ampliada e modificada para não brasilianizar a discussão, não é isso? Então, incorporamos autores de vários lugares, fizemos uma oficina na OPAS com a representação de 17 países e 23 instituições. Perdemos um pouco em densidade do ponto de vista conceitual, mas ganhamos em expansão de uma possibilidade. O volume 6 da série é o 4, Introdução Crítica ao Direito de Saúde, refeito. O 5 é Mulheres, Introdução Crítica ao Direito das Mulheres. E agora acabamos de lançar o 7º, Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina. Que coisa antecipatória, porque a Justiça de Transição é a constituição das formas de responsabilização dos atos antidemocráticos e que, por suas características de exceção, violam sistematicamente direitos humanos, mas que também apontam para o horizonte de refuncionalização institucional, reeducação das instituições, né? Para prevenir o nunca mais, para que não mais aconteça. É a base, a plataforma para nos contrapor a golpes. É uma plataforma para continuarmos a resistir, nenhum direito a menos. E sempre expandindo direitos, porque os direitos não são quantidades. Não é um almoxarifado que vai receber em prateleiras a legislação. Os direitos são relações, nunca há direitos demais, sempre se expande e o direito está na rua, é esse projeto. Como é que os direitos se expandem? Se expandem na medida da nossa capacidade infinita de permanente humanização. Quantos de nós já nos humanizamos, mas estamos longe de humanização plena, e quantos em volta de nós nem no âmbito do humano está? Estamos aqui gravando sob os auspícios da direção de Tânia Quaresma, que acabou de receber o prêmio do Festival de Cinema de Brasília, o Cinema Brasileiro, 49ª edição, com um filme sobre os sub-humanos dos catadores de material reciclável, né? Que, não obstante, desde aquela condição, reivindicam o humano pleno, né? Que é um projeto inacabado, porque, como eu lembrei, os hegelianos, né? Eu digo os hegelianos porque tem Hegel e tem Simone de Beauvoir, né? Ela diz, a gente não nasce, a gente se torna. Isso é um projeto político. O homem não é, e a mulher, como a gente repete na ciência, animais racionais. A gente é o que Aristóteles disse, animais políticos. O humano é uma constituição de experiência na polis, na vida política, né? Então, é esse o projeto Direito Achado na Rua. Isso, primeiro esse, resistência, né? A nossa posição, porque a gente vê que não é uma experiência abstrata, é uma experiência tensa, são lutas concretas. E, portanto, realizar direitos é lutar por reconhecimento. No plano simbólico e no plano político. No simbólico, afirmar a dignidade da luta para realizar direitos. No plano político, não recuar das conquistas. Porque, como eu disse, os direitos são relações, não são quantidades. Não é porque a economia aponta para uma limitação. Porque a leitura da economia pelo direito mostra que ela opera uma prioridade e, portanto, ela consuma um projeto. Então, o nosso projeto era de expansão de direitos por distribuição equitativa.
não recuar disso, continuar com esse horizonte. E nisso significa desmercadorizar a vida social. A política é uma dimensão da reciprocidade na vida comunitária. Não é uma indexação de preços num mercado de commodities. E educação, saúde não podem ser reduzidas à condição de commodities, são direitos. É isso que nos humaniza. Então, não recuar, não aceitar as teses da limitação do econômico. Não há limitação do econômico, há hierarquia de aplicação da economia e há seleção. Por isso que a gente vê as massas sobrantes das imigrações e aqui no descaso com os que a gente chama de excluídos, de subalternos, de pobres. No caso, eu acho que tem uma voz que está nos chamando para isso, e sem adesão teológica, eu queria dizer que, por exemplo, o Papa Francisco, nas suas exortações, tem mostrado isso e tem dito para os movimentos sociais que eles não podem recuar da sua luta por direitos, e o horizonte histórico da luta por direitos é ter a consciência de que o capitalismo mata, é iníquo, porque ele é egoísta e porque ele hierarquiza. E que o horizonte social da realização da caridade é assumir a política e se pôr no conflito para transformar a realidade. E o horizonte de ação atual é reivindicar teto, terra e trabalho. Teto, terra e trabalho. Então, essa questão está posta para nós e acho que o primeiro plano é não recuar das conquistas, nenhum direito a menos. Tem sido a palavra de ordem da reação a esse golpe que, mobilizando, a partir das contradições que existem entre nós, os vários setores do social, né, convergem para essa perspectiva de que não pode haver recuo em relação aos direitos. E para isso é preciso, já que o institucional foi usurpado, foi assaltado, assumir o instituinte. O instituinte é a rua. Então, é mobilizar, é partir para a rua e, nesse movimento, construir a agenda. A agenda é o acordo possível em torno das mobilizações que temos que fazer para buscar aquilo que é o nosso horizonte histórico de legitimação do processo político, né? Então, a gente encontrou na democracia o modo de legitimar. Tem que resgatar a democracia que foi sequestrada. Ela é discurso, mas deixou de ser prática. A prática da democracia é nossa. Então tem que reivindicar, tem que ocupar, tem que fazer mídia alternativa, tem que convergir onde a gente tem apoio social, porque não tem mais estatal, para sustentar, inclusive, a produção, a circulação, as mídias. Onde eu vou em sindicato, digo, os sindicatos agora têm que apoiar os blogs, tem que criar base para... voltando a Tânia Quaresma, que não deixo de registrar pela alegria de estar numa produção que ela dirige, do ponto de vista midiático, né? Com ela, né? Lembrar que o cinema, que a linguagem de mídia, né, é um fenômeno pedagógico incrível. E foi importantíssimo ver que os artistas, por exemplo, nesse momento, não cederam a praça, não cederam o espaço. Durante todo o festival, as camisetas eram o Fora Temer, as camisetas contra o golpe, e os discursos eram nessa linha. E o público reconheceu que a luta por direitos é o eixo artístico que hoje exige da cultura esse papel de formar o nosso horizonte, né? Agora, também a gente não pode resistir todo o tempo, então a gente tem que avançar, tem que também propor, tem que ter capacidade de formulação. Então, eu acho que
construir a agenda, e acho que, nesse caso, os jovens têm um papel fundamental, né? Sempre dizem, né, que os jovens estão alienados. Eles estão, de repente, onde parece que eles estão envoltos com outras causas, com outras teses, eles surgem e ocupam as escolas em São Paulo, no Pará, em Goiás, e dizem que ali, contra o tribunal que foi interpelado para reintegrar a posse, isso aqui não é bem imobiliário que está em discussão, o que está em discussão é a manutenção do espaço público para discutir direito. E o tribunal reconhece. O tribunal reconhece, não dá a liminar, aliás, cassou a liminar do juiz. Dizia o tribunal pode ser um lugar onde se faça a negociação. E os jovens repõem o tema da educação, politizam a sua presença. De onde vem isso? Vem, eu acho, que desse processo de luta. Porque esse processo de luta criou uma perspectiva curiosa, né? Mostra que a gente é capaz de manter um nível compartilhado de consciência sobre o real. Mas a gente também embute na nossa disposição a consciência sobre o possível. Quer dizer, e às vezes, contra tudo que parece sem capacidade protagonista, em recuo, em refluxo, por conta dessa consciência possível, encontra um momento de fusão, né? É o Fora Temer, é o não vamos legitimar esse processo, é o ocupar a rua, é o definir a agenda. Por exemplo, nesse momento, tem duas agendas que todos convergem para ela. A educação como um bem social, a saúde como um direito de todos. Então, eu acho que temos uma agenda aí. E não há objeção de nenhum dos grupos em ação política de resistência, de ocupação de espaço, de politização, que não possa convergir para a defesa desses fundamentos. E como eles, melhor do que qualquer outro, traduziram na Constituição o projeto emancipatório, porque ele é solidário, bem de todos, ele é participativo, controle social e exercício deliberativo dos sujeitos do sistema na produção da regulação do sistema. Eles são, saúde e educação, a própria expressão da democracia que a gente está construindo, que tem que ser de alta intensidade. E, portanto, ela é crítica e ela é dramática. Mas, se não for assim, ela não se enraiza na nossa consciência política civilizatória.